Quanto mais olho pro céu, me sinto pequenino. A infinitude ínfima de um ser nobre menino parece corroer meu instinto divisível. O meu corpo e o perispírito não reflete o que sou. Licença, o amor, resistência pra dor. Agradeça pelo dia que alimenta sua vida. Vida. Lapsos de memória me transportam pro outro mundo. Vendo 1000 galáxias me despertam num segundo que sou tudo e o nada. Só me resta parar. E seja o amor, resistência pra dor. Agradeça pelo dia que alimenta sua vida. E aí, tudo bem com vocês? Ou não há felicidade melhor do que fazer o que a gente ama, não é? Nós estamos aqui no término do nosso curso R 2024, mas assim, é dessa forma como o que eu tenho no meu hobby de fazer o que eu amo, é o que eu faço aqui com vocês, distribuir conhecimento. Não quer dizer que isso aqui seja tudo uma verdade, mas a gente tenta deixar centelhas para que possíveis correções ou possíveis mudanças, possíveis trilhas que você possa traçar dentro do mundo da linguagem R, aqui tenha pelo menos uma centelha de abertura de conhecimento. E que esse conhecimento seja livre, seja acessível para que todas as camadas da sociedade, elas tenham acesso ao conhecimento em que, vindo das universidades públicas, isso seja acessível e desmistifique essa situação de que só pessoas de classe média ou alta podem ter acesso às universidades públicas. Não, a gente está aqui de forma a democratizar o conhecimento. Então é um prazer imenso ter participado aqui com vocês. Ao longo dessas 25 aulas, nós estamos aqui na nossa 25ª. Algumas foram desafiantes quanto à questão dos recursos tecnológicos, questão de internet. Algumas outras nós tivemos alguns problemas pessoais, mas com muita força e muita garra, a gente teve o compromisso de vir até este ponto final em que nós chegamos, que na realidade é apenas um intermédio para a continuação de outros cursos que a coleção Estudando o Ambiente R quer proporcionar a você. Tudo isso nós faremos sempre de forma gratuita para que todos tenham acesso ao conhecimento. Antes de mais nada, nós gostaríamos de deixar sempre como de praxe para que essa perpetuação de conhecimento livre atinja e alcance outras camadas da sociedade. A gente pede para que, se você não se inscreveu em nosso canal, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, mostre suas sugestões e críticas lá via chat, para que a gente possa melhorar ainda mais os nossos materiais, para que outros tenham aquilo de forma lapidada por meio da sua contribuição. Será um prazer compartilharmos este conhecimento melhorado ainda mais vindo de você. Tudo bem? Dito isso, então a gente já vai para a nossa salinha de apresentação para mostrar para vocês a nossa última aula, que é justamente as considerações que nós tivemos sobre esse curso e a preparação para o módulo intermediário. A gente sabe que não é fácil darmos continuidade a cursos em que nós temos que ter o compromisso diário ou semanal e para que isso venha de forma ou de alta qualidade. Então, a gente
sempre tenta proporcionar o melhor do que a gente pode fazer para que todos tenham acesso a um material de alta qualidade que nenhum curso pago consiga, vamos dizer assim, ou que a gente não consiga superá-los, ou que estejamos ao menos no mesmo patamar. Então a gente quer dar o máximo do que a gente pode proporcionar a estes cursos. Então, no módulo intermediário, o que é que nós temos nessa situação? Como é de praxe, a gente fala do nosso selinho de publicação, que é justamente o selo de democratização de conhecimento, em que aqui nós temos justamente o livrinho aberto, que significa dizer que o acesso ele é democrático, ele é livre, para que todos tenham acesso a esses materiais. Apesar de que ainda existe a limitação, apesar da forma digital estar acessível, há muitos que ainda não têm acesso, ao menos, à internet. E aí a gente quer tentar expandir a condição de que nossos materiais físicos eles atinjam de forma gratuita bibliotecas, universidades, em que a longo prazo a gente vai tentar formas viáveis de que a gente consiga recursos financeiros para poder distribuir para todas as universidades, todas as escolas. Isso é uma ambição que não utópica, porque um dia ela ocorrerá com certeza. Bem, gostaríamos de agradecer também o apoio da universidade, da UFSJ e o nosso projeto de ensino SEAC, do qual, sem essa estrutura mínima, nós não conseguiríamos proporcionar tudo isso para vocês. Porque não basta simplesmente a gente dizer que está fazendo isso aqui de forma gratuita. Não! O Estado me paga para que eu possa lecionar na instituição. Isso daqui não necessariamente seria minha obrigação, mas pelo salário que a gente tem do contribuinte, na realidade, é o mínimo que a gente, quanto servidor público, pode fazer e proporcionar a todas as camadas da sociedade, é retribuir em conhecimento. E o nosso projetinho de ensino, que é o Clube de Engenharia Assistida por Computador, ela justamente vai ser a forma viável com que nós encontramos para emitir os nossos certificados desse curso, para que todos aqueles que atingiram 80% da lista de presença das videoaulas vai conseguir receber o seu certificado. Aqui o nosso livrinho digital, que é justamente aqui a versão com o selinho, se vocês perceberem, o selinho aqui, ó, do Democratizando Conhecimento, para mostrar que pelo menos uma das vias de publicação dos nossos materiais está disponível. No caso, se recebe o selinho, em particular, nós temos o PDF e a versão HTML gratuita desse livro disponível lá na nossa página profissional, em que aqui na tarjinha em vermelho e também na descrição desse vídeo no canal do YouTube, está lá dado o link para que você possa acessar a página especificamente. Bem, então aqui é a ilustração que nós mostramos justamente nas primeiras aulas. Justamente o que nós quisemos, o que nós tentamos proporcionar foi justamente apresentar para vocês, de uma forma geral, os 3 princípios da linguagem R. Nós não aprofundamos em sua totalidade, porque o que nós queríamos mostrar era justamente essa visão geral. Acho que com o que nós apresentamos, você é possível de estudar qualquer outro material sobre o R, porque nós conseguimos passar todas as condições básicas da sintaxe e da semântica da linguagem. Então, com o livro complementado, com o nosso livro R Básico, vai ser possível você estudar qualquer outro pacote, as suas funções, os argumentos, buscar como é que ocorre essas condições de comportamento de determinados objetos. Vocês perceberam algumas estruturas de dados que não necessariamente são objetos orientados ao paradigma da programação.
e nem muito menos objetos dentro da linguagem R. Vocês perceberam que operações, comandos mínimos que existiam dentro da linguagem, como a operação de soma, de subtração, de multiplicação, isso na realidade por trás está sendo executado uma chamada de função, e aí vem então o princípio da função. Vocês vão perceber que algumas funções, no corpo desta função, tem algumas interfaces em que elas se comunicam com linguagens ou com funções que estão escritas em outras linguagens, como linguagem C, como linguagem Fortran, e aí entra o princípio da interface. Então, com isso, vocês conseguem, na parte final que a gente apresenta sobre os pacotes, ambientes, dentre algumas outras considerações, a condição do escopo léxico, acho que com isso você consegue ter o norte e o pontapé inicial para buscar conhecimento dentro da linguagem R. Foi isso que o módulo básico quis proporcionar a você. Agora, no módulo intermediário, o que é que nós queremos? Nós queremos avançar um pouco mais. Nós queremos entrar agora na tipagem C propriamente dita e aprofundarmos sobre os objetos que existem dentro da linguagem. Que até então nós temos 24 tipos de objetos. E aí, o que é que nós queremos falar? Algo muito importante que existe dentro do R e que para alguns pode parecer que o R se torna muito lento com as estruturas de controle, quando você usa os famosos loops, em que você usa as condições para for, para while. Por que é que isso aqui está ficando muito lento? Muitas vezes está pela falta de conhecimento que você tem sobre a cópia de objetos. É algo muito interessante. Você sabia que quando você altera apenas um elemento de um vetor, não há uma cópia de um objeto para alteração de apenas desse elemento? Há apenas o que a gente chama de uma modificação local? E, de outro modo, a cópia de um objeto significa para eu alocar um outro endereço de memória para armazenar aquela alteração. Não. Quando eu altero apenas um elemento dentro de um vetor, a gente tem o que a gente chama de modificação local. É o mesmo endereço de memória, modificando apenas aquele elemento. Então, isso é uma espécie de otimização que a linguagem faz. Quando você tem o conhecimento dessas informações, porque isso foi apenas um exemplo para vetor. E o que é que ocorre com as listas? E o que é que ocorre com os arrays? E o que é que ocorre com os data frames? Então, isso é importante para que você possa entender e saber se, por exemplo, não vai explodir sua memória virtual do que você está utilizando para aquele momento e possa estar dando pane no seu sistema operacional. Então, com este conhecimento, você pode otimizar drasticamente os seus códigos, o seu script nesse sentido. O que é que nós vamos ver mais? Nós vamos aprofundar, nós já falamos muita coisa sobre ambientes, nós tivemos umas 2 ou 3 aulas sobre ambientes, lembram? Dá uma recapitulada lá nas videoaulas anteriores. Agora nós vamos aprofundar mais e mais sobre essas situações de ambientes, agora tentando entender os submundos dos ambientes de pacotes. O ambiente namespace, o ambiente de pacote que foi clonado do ambiente namespace que vai para o caminho de busca. Então, para que você possa entender como é que as funções são buscadas dentro dos pacotes. Mas não só isso. Nós vamos varrer ambientes funcionais, dentre outros tipos de ambientes. E aí, com esse aprofundamento, nós vamos entrar no paradigma da orientação a objetos. Nós vamos criar estruturas dentro do paradigma da orientação a objeto que se resume no sistema S3, que é um sistema implementado cuja maioria das funções que existem no pacote base está vinculada ao sistema S3,
que veio herdado da linguagem S. Então, esse sistema, ele se baseia como raiz nas funções genéricas. Então, vocês vão poder entender um pouco mais sobre esse mundo. Então, por exemplo, por que é que um data frame tem aquele comportamento e como é que tem funções que consegue reconhecer? Que é o que a gente vai dizer dentro do paradigma da orientação, que são os famosos métodos dentro de uma determinada classe de objetos. Mas a gente vai perceber que este paradigma em particular, ele foge do senso dos outros paradigmas de orientação implementados em outras linguagens. E aí a gente vai ter que aprofundar um pouco mais, porque é o norte do que nós temos da maioria ou de parte das funções que nós temos implementadas dentro do pacote Base, que é o pacote em que a maior parte das funções que a gente usa está vinculado a este pacote. Bem, vamos trabalhar só o sistema S3? Não, tentaremos trabalhar e varrer nesse módulo alguns outros sistemas de orientações a objetos. E a gente deixa para ele para poder discutir quando nós estivermos propriamente dito no curso, aprofundando sobre esses outros sistemas. Um outro paradigma que nós vamos entrar é no paradigma da programação funcional que existe dentro do R, porque já está vinculada justamente ao princípio da função do que nós temos. Tudo que existe em R é uma chamada de função. E aí nós vamos ver que o R não tem um estilo estritamente de programação funcional. A gente vai ver que um estilo de linguagem funcional propriamente dita, nós temos que ter, por exemplo, como uma das características em que as funções sejam puras. O que é que significa isso? Funções de tal que a entrada sendo igual, a saída deve dar em mesmo resultado. E isso não ocorre em R. Por quê? Porque, por exemplo, a gente tem funções que geram aleatoriamente amostras de uma determinada população. Então, nesse caso, seria um problema para nós da estatística não ter funções desse tipo. E aí, então, a gente diz que o estilo ele é funcional, mas não propriamente funcional, a linguagem de programação. Então, nós vamos ver assuntos desse tipo, bem como outros tipos de assuntos que está relacionado à programação funcional. Então, dentro dela, nós vamos ver funções em que a gente pode evitar loops, nós vamos ver a questão de eficiência, nós vamos ver ainda dentro da programação funcional a programar em baixo nível. Na realidade, não significaria propriamente dito programar em baixo nível, mas em linguagens que estão no submundo R. Por exemplo, em linguagem C, em linguagem Fortran ou demais linguagens que a gente queira trabalhar. Nesse sentido, o que a gente quer mostrar também é que aqui vai ser esse tópico em particular, ele vai ser mais superficial. Por quê? Porque no avançado é que a gente vai entrar e que nunca foi ministrado ainda, por isso que a gente vai dar trégua um pouco ao módulo básico nos próximos anos e vamos ficar detidos apenas ao módulo intermediário e avançado, para que a gente tenha pelo menos os 3 cursos base do Estudando o Ambiente R de forma consolidada. Então, nesse caso aqui, nós iremos, de todo modo, no módulo intermediário, falarmos alguma coisa sobre as linguagens que estão no submundo da linguagem R. Vamos falar de programação defensiva e, bem, temos muitas outras coisas para tentar elencar. Eu tinha alguns tópicos para falar, uma vez que no básico nós não falamos em nada de gráficos, e que é algo muito importante, porque eu tenho um módulo específico que vai ser só criação e desenvolvimento de gráficos em R. Então, aí nós vamos varrer grande parte dos pacotes que nós temos nativos, bem como aqueles que nós temos de pacotes de contribuições diversas da comunidade. Então, nesse módulo intermediário, é imprescindível que a pessoa que vai participar, ela tenha
participar do módulo básico, ao menos, ou que tenha um conhecimento básico sobre R. Porque se assim não for, vai viajar totalmente na maionese em tudo que a gente vai falar, porque nós não vamos falar de coisas mais simples, mas de coisas intermediárias para avançadas. Ok? Era isso que queríamos tratar. O que nós gostaríamos imensamente era de agradecer por vocês ter ficado com a gente até este momento, desfrutando um pouco de conhecimento. A gente pede as ponderações para que não acreditem em tudo que a gente tenha falado ou que seja uma verdade absoluta. Procurem outras literaturas, confrontem com essas ideias que nós estamos passando e você consiga proporcionar a sua real formação dentro dessa linguagem. Faça as suas buscas, procure, experimente. Traga para nós sugestões, porque vai ser um prazer a gente aglutinar dentro desses nossos materiais. Um abraço imenso para todos vocês. Mais uma vez, o nosso agradecimento. E lembrem-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Até uma próxima, hein?